Senhor, tua palavra será aberta diante de nós e eu quero pedir ao Senhor que fale aos nossos corações conforme tua vontade. Tua presença está nesta casa, sabemos disso, temos convicção que tua palavra assevera assim, e também porque sentimos tua presença aqui, a paz que está neste lugar, a alegria, e nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor fale pela tua palavra aos nossos corações. Eu quero ser apenas um instrumento para transmitir aquilo que o Senhor tem falado a mim. Então, que o Senhor fale aqui, Senhor, dirija esse culto e continue trabalhando nos nossos corações para que possamos te servir melhor. Em nome de Jesus. Amém. Vou te convidar a abrir a palavra de Deus em Neemias capítulo 8. Hoje eu queria falar sobre um culto excepcional, um culto inesquecível. Temos falado aqui sobre culto, temos falado sobre impedimentos ao culto, temos falado sobre como o diabo cria estratégias para evitar que cultuemos ao Senhor. Falamos 2 semanas atrás como muitas vezes nós criamos empecilhos e não prestamos o culto como Deus gostaria que ele fosse prestado. Mas hoje eu queria falar sobre um culto que não era bem um culto, mas virou um culto, tá? E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus mostra nesse capítulo 8, que eu acho tão lindo em Neemias. Eu vou fazer uma leitura então, até o versículo 12. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E lendo o livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam de pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Você conhece a palavra do Senhor e sabe que Neemias foi um homem que Deus destacou para que se reconstruísse o muro de Jerusalém. Cerca de 20, talvez 25 anos antes, segundo alguns historiadores, Esdras já tinha sido destacado também por Deus para reconstruir o templo em Jerusalém. E quando você lê Neemias, após a reconstrução, que não durou muito tempo não, ele tratou de repovoar a cidade e os arredores. E então, após ter reconstruído os muros, restaurado os muros, as portas, após ter distribuído o povo na cidade, repovoado, chegou o momento de o povo renovar a sua aliança com Deus.
Então, em Neemias 8, nós encontramos o primeiro registro do povo se encontrando com o sacerdote para ouvir a palavra do Senhor. Até aquele momento eles estavam envolvidos com a reconstrução da cidade, mas agora chegou o momento de eles terem um tete-a-tete com Deus. E foram eles mesmos, o povo, que foi atrás de Esdras, como fala lá no versículo 1, né? Então, nós estamos encontrando aqui essa primeira reunião geral, né? E não era um culto clássico, nos moldes dos cultos que nós conhecemos, mas de qualquer forma, este ajuntamento traz alguns elementos que são fundamentais para que o culto a Deus não seja vão. Preste atenção, meu querido. Nós temos aprendido que Deus ama que o povo cultue a Ele. Se tem alguém que fica feliz quando nós entramos aqui e adoramos o Senhor e ouvimos Sua palavra, e erguemos orações e recolhemos ofertas e participamos da ceia, se tem alguém feliz com isso, é o Senhor Jesus. E por isso nós devemos ficar felizes também. Mas muitas vezes o culto que nós prestamos ao Senhor é vão, por causa de alguns ingredientes que às vezes faltam ao nosso culto. E hoje, a palavra para mim, a palavra de Deus é sempre um espelho. Ela mostra o prumo, ela mostra o modelo. E a ideia é que nós olhemos para o modelo e olhemos para nós mesmos e vejamos assim: eu estou no modelo, eu estou seguindo o modelo. E se eu tiver que mudar alguma coisa no modelo, esse é o momento. Por quê? Você não quer sair da sua casa, vir até aqui, ficar sentado na cadeira ou levantar e sair daqui e um dia ouvir falar de Deus falar que o seu culto foi vão. Você não quer perder o seu tempo aqui. Amém? Você quer que o culto tenha proveito. Não faz sentido sair de casa para vir aqui por nada. Então, que o culto seja proveitoso, né? Então, o mês sétimo, o versículo 1, é o primeiro mês do ano civil judaico. Okay? Ele corresponde mais ou menos a meados de setembro até meados de outubro. E como nós vimos no Renovação recente, aconteciam duas festas nesse primeiro mês, né? A festa dos tabernáculos e em seguida a festa das trombetas, né? E o povo foi atrás, diz que o povo foi como um só homem até a praça, diante da porta das águas. Era na porta da cidade que se resolviam as coisas, né? O povo foi até a porta da cidade e convocou Esdras e falou: nós queremos ouvir a lei de Deus. O templo está construído, os muros são erguidos, mas agora nós queremos ouvir a palavra de Deus. Estamos estabelecidos na casa, mas o que Deus tem para nos dizer? E então eles marcaram uma data. E os versículos 2 a 4, então, começam mostrando algumas coisas muito interessantes. Você vai descobrir no versículo 4 que o Esdras não estava sozinho. Ele estava acompanhado por mais 13 pessoas, 6 de um lado, 7 do outro. Você não precisa decorar esses nomes, tá? Não importa agora pra gente, mas ele não estava sozinho. Eram com Esdras 14 pessoas que estavam reunidas para explicar a lei. E quem era a congregação? Quem compunha a congregação que foi ouvir a lei? Olha lá no versículo 2, né? O que você encontra lá? Homens, mulheres e os que eram capazes de entender o que ouviram. Quem é que não é capaz de entender o que ouviram? Crianças. Então, essa sempre foi uma coisa que ficou na minha orelha. Será que a gente faz bem quando a gente separa e põe o culto para a criança lá em cima? Será que a gente não faz bem? Será que devia? Será que não devia? E quando eu li esse texto, eu fiquei em paz. Tem sim que separar. Não adianta nada eu vir ao púlpito e começar a explicar alguma coisa e a pessoa que está aqui na frente não tem ainda maturidade para entender, ela não vai digerir absolutamente nada. Além dela não entender, ela ainda vai atrapalhar os que estão ao seu redor. Para isso tem um lugar onde, nesse momento, elas estão aprendendo a palavra de Deus. Amém? Eu fiquei em paz quando eu li esse versículo. Homens, mulheres e os que tinham condições de entender a palavra. Porque distração é um complicador.
Então, ele ficou lá na praça, versículo 3, fala que ele se colocou na praça, fizeram um palanque, ele subiu no palanque, etc. E o versículo 5 diz, então, que Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava numa posição acima, né? Foi colocado num palanque, uma coisa assim. E olha que coisa incrível, quando ele abre o livro, o que o povo faz? O que o ato de se colocar em pé indica? Reverência, respeito. Culto não se faz sem reverência. Não confunda reverência com engessamento. Não confunda reverência com tolimento de emoções. São duas coisas bem diferentes, né? Você tem a liberdade de se alegrar na presença do Senhor, mas não de perder a reverência do Senhor. E muitas vezes nós perdemos a reverência quando consideramos Deus igual a gente. Embora Jesus nos tenha chamado de amigos, em João, ele nunca deixou de ser Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E ele é nosso pastor, o Vitor abriu o culto falando isso, né? E ter a comunhão com Jesus, que é o nosso pastor. Mas ele continua sendo Deus. Então, quando estamos na presença aqui, é Deus que vai falar. Não é o Fábio, o Dicrão, o outro pastor, o pregador. É Deus que vai falar. Nós somos apenas o porta-voz do recado que está na Bíblia aqui, né? E por isso mesmo a gente não está autorizado a inventar nada. A gente tem o mandato de Deus de transmitir o que está escrito neste livro, que foi o que Deus mandou falar, e nada além dele. Amém? Então o povo se coloca em pé. E olha, não foi uma leitura curta não, porque diz lá no versículo 3 que ele começou na alva, 6 horas, 7 horas, sei lá, e foi até o meio-dia, e a galera em pé. E a galera em pé. Aí Douglas, imagina, vai. Eu lembro quando eu fui jurar a bandeira, mandaram todo mundo lá para aquele bolsão que tem estacionamento atrás ali da Marquês do Ibirapuera. Mandaram a gente chegar às 8 horas. E naquela época, eu não sei hoje como é que era, naquela época eles davam um chá de cadeira para todo mundo, só que era um chá de cadeira sem cadeira, então você tinha que ficar em pé, e nós ficamos ali das 8 ao meio-dia. Nós fomos jurar a bandeira ao meio-dia, com o sol na cabeça, falaram, fica aí, todo mundo em pé. Daqui a pouco eu vi uns e outros desmaiando e caindo ali, né? Porque sol na cabeça, não deixava ninguém sair, né? Pois aqui a leitura durou mais de 4 horas, com certeza, e eles ficaram todos em pé, em atitude de reverência, né, diante do Senhor, porque Jesus não abre mão da sua posição de Senhor e Rei. E quando a gente vem adorar o Senhor aqui, a gente tem que saber diante de quem a gente está. Vou ilustrar de um jeito bem menor. Fui professor das minhas 2 filhas. Agora é óbvio que na minha casa, a Lia ou a Débora podiam se dirigir a mim na liberdade de uma filha que fala com o pai. Na sala de aula não. Na sala de aula eu não sou o pai delas. Eu sou o professor. E eu vou exigir na aula, você estava lá, você viu? Eu vou exigir o respeito que se deve a um professor. E Jesus é o nosso amigo, mas Ele é Deus. Mas Ele é Deus, né? O que tira a reverência do culto? Será que a alegria tira a reverência do culto? Será que até mesmo uma pitadinha de humor dentro do contexto certo tira a reverência do culto? Eu não acredito nisso. Acho que a gente pode rir sim. A alegria do Senhor está aí. Eu não penso em Jesus como um homem sisudo, sério, macampúzio. Eu penso que Jesus foi ungido com óleo de alegria, como está escrito em Atos, mais do que todos os outros. Então eu imagino Jesus um homem assim extraordinário, alegre, né? Satisfeito, sorridente, que devia ficar bravo de vez em quando, como todo mundo fica, e não faltavam motivos para isso. Para mim a reverência acontece quando a gente trata com pouco caso o culto a Deus. Quando a gente faz no automático, sabe? Eu estou aí porque eu tenho que estar mesmo. Cuidado. Porque se eu estou diante de uma autoridade,
Se estivesse aqui um presidente, uma pessoa, né, de honra e tudo, a gente não fica de qualquer forma. A gente está diante de uma pessoa que merece honra e respeito, e quanto mais do nosso Deus o tempo todo. Às vezes, né, a falta de reverência vem quando a gente esquece que a gente está diante da palavra do Senhor, que Deus está falando comigo. Agora você imagina se eu estivesse numa reunião, sentado, né, com o presidente do Mackenzie, por exemplo, estivesse ali, ele estivesse sentado falando comigo, e à medida que ele começasse a falar comigo, eu começasse a me distrair com as paredes, ou com a cortina, ou se eu pegasse o meu celular aqui, eu começasse a conversar com a Alice, e o presidente passando instrução para mim, não ia dar certo. Ele ia falar: o quê? Você está me desrespeitando, rapaz? E o bilhete azul ali na Itacolomi, depois eu vou pegar, né? Então, é complicado. A dispersão pode vir, então, pela forma como nós tratamos o momento em que estamos diante do Senhor. Ele tem que ser visto com muito carinho, como uma oportunidade única que nós temos na semana toda de nos encontrarmos, estarmos diante do Senhor. Jesus está aqui. Jesus está aqui, e nós devemos aproveitar esse momento ao máximo, né? E nós que operamos na igreja com muitos serviços, também temos uma tendência a nos dispersarmos o tempo todo, equipamento de som. Eu agora mesmo, quando eu vi, eu já estava distraído, né? Eu saí daqui, eu vi um estouro, e o meu pai começou a ministrar aqui sobre a oferta, e eu já estava perguntando para o Vitor: de onde foi esse estouro? Errado estava eu, não ele, de me responder. Eu é que fiz errado, porque eu já fui até ele tratar de uma coisa que, primeiro, não é da minha conta, segundo, que está na hora errada. Tá, não está pegando fogo em nada, deixa, depois a gente resolve o estouro. Mas nós somos assim, né? Nós temos a tendência de nos dispersarmos com tudo. O ar-condicionado, então, se levanta o Pedro Paulo e vai, já está todo mundo vendo se ele vai fechar a aba, se ele vai abrir a aba. Esquece o Pedro Paulo, o ar-condicionado, o problema dele. Ele não quer brilhar mais do que Jesus, né? E nós temos uma tendência de dispersão com tudo que acontece. Se vai trocar água e vira lá em torno, negócio, olha todo mundo para lá para ver a água. Jesus está aqui falando com a gente. Deixa o barulho da água para lá. Vocês estão entendendo? Jesus fala: eu estou aqui. Você está se distraindo com o quê? Aí então, de repente, lá o bebê começa a gritar e tal. Tem a mãe, tem o pai para cuidar. Não precisa todo mundo olhar. Não precisa. Quando a gente vem à casa do Senhor, a gente tem que ter um foco assim: eu não vou perder isto por nada. Eu não vou perder. E Deus se agrada disso, né? Então, qualquer coisa pode ser um gatilho para a nossa dispersão. Só que nada é mais importante do que ouvir Jesus falando no nosso coração. E Deus se agrada disso. E quando Esdras abriu o livro, o povo se colocou em pé e passou a ouvir. E é por isso que os que não podiam entender não estavam ali. Porque o fato de não poderem entender certamente os levaria à distração e acabaria distraindo os outros ao redor. Mas aquelas pessoas, aquelas crianças não poderiam entender a palavra de Deus naquele tempo, mas os pais delas precisavam conhecer a palavra de Deus para transmitir depois a elas. Os pais tinham que ouvir. Faz sentido o que eu estou falando? Eles tinham que ouvir, né? É óbvio que às vezes acontecerão eventos que são inevitáveis, vão interromper ou distrair a nossa atenção, mas a gente não precisa se distrair com tudo. E o tempo todo. É o versículo 6. Então o que aconteceu? Quando Esdras abriu o livro, ele nem começou a leitura ainda. A primeira coisa que ele fez foi uma adoração a Deus. Diz no versículo 6 que Esdras bendisse ao Senhor. E quando ele bendisse ao Senhor, o que fez o povo? Amém, 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 que é uma atitude de concordância. Então houve aqui um vínculo de unidade na adoração a Deus. E imediatamente o texto fala que conforme eles foram adorando a Deus, eles levantaram as mãos e se inclinaram e se prostraram diante do Senhor com o rosto em terra em adoração. A reverência continua, embora nós aqui não tenhamos o hábito de nos ajoelharmos diante do Senhor, o nosso coração
adoração tem que estar derramado diante dele, né? Mas o que me chama a atenção aqui é que o povo agiu em unidade. Não foram alguns que se curvaram diante do Senhor. Não foram muitos que bendisseram o Senhor. Não foi metade do grupo. Foram todos. Foram todos. Deus ama a unidade. Deixa eu explicar isso de novo para você. Deus ama a unidade. Deus ama a unanimidade. E é muito complicado quando a gente percebe que nós estamos no meio do mover de Deus, nós não estamos todos. Eu não estou falando quando você não está no culto, embora também nós sintamos falta, que eventualmente não dá para todo mundo estar no culto, a gente não consegue isso, mas quando estamos no culto, Deus ama a unanimidade. Deus quer a adoração de todo mundo, Deus quer a reverência de todo mundo, Deus quer a alegria de todo mundo, Deus quer o clamor de todo mundo, Deus quer a ministração de todo mundo, mas a gente se dispersa. Essa parte da música cantar não é muito forte, eu vou ficar de lado. Eu não oro em línguas, então eu não vou participar da oração. Esse negócio de levantar a mão não é comigo, então não é assim que funciona. Porque o culto não é para mim, o culto é para o Senhor. E Deus olha o corpo. Agora imagine que eu viesse aqui adorar a Deus, mas meu braço ficasse na cadeira enquanto eu estou aqui no piano. Não ia funcionar. Nós somos o corpo do Senhor. E o corpo age na integralidade, na unanimidade. O povo todo se curvou diante do Senhor. Deus sempre valorizou a unidade, desde Babel. Tem uma frase em Babel, Gênesis 11, eu acho incrível, 10. Ele fala assim: o povo é um, e a forma de falar é uma. Não haverá limites para tudo que eles intentarem. Quando a gente caminha em unidade, em unanimidade, em integralidade, não há limites. Não há limites. Quando o Espírito Santo desceu no cenáculo, em Atos 2, a palavra do Senhor fala que havia 120 pessoas que estavam orando, mas eles estavam unânimes. Quando você vira as páginas de Atos, você vê de novo que eles estavam unânimes no templo, adorando ao Senhor, orando, e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Unanimidade, diga unanimidade. Nós precisamos buscar isso na casa do Senhor. O culto tem que ser algo unânime, de todos, todo mundo. Agora, se você é uma pessoa que precisa sair, entrar, subir, descer, apagar, acender, e você não consegue participar da unanimidade, você sai perdendo, meu querido. Você sai perdendo. Quando você está na casa do Senhor e o culto está rolando, mergulha no culto. Mergulhe no culto. Deus ama isso. Amém? Então, o texto continua, versículo 7, fala então que havia 13 levitas aí, mais Esdras e mais Neemias, que começaram a ensinar o povo. O povo estava no seu lugar. Então, eu imagino que se tratava de uma multidão, e uma multidão tão grande, que Esdras sozinho lá de cima do palanque, talvez não desse conta de ensinar. E eu estou supondo que por causa dessa quantidade, havia 15 homens, Esdras, Neemias, mais 13 levitas, incumbidos da função de descer até o povo e de ensinar o povo. É como eu imagino a cena aqui. Mas o que eu queria dizer é que num culto não pode faltar, ou numa comunidade de Deus, não pode faltar o ensino das Escrituras. E o que eu acho mais lindo é que escute bem isso que eu vou falar, não ficou na mão de uma só pessoa. Esdras não era o único
habilitado a ensinar naquele povo. Fora Esdras, tinha pelo menos mais 14 capacitados para ensinar. E certamente deve ter havido um acordo, deve ter havido um estudo prévio do que eles iam transmitir, porque os levitas, mais Esdras, mais Neemias, desceram e começaram a ensinar ao povo. Eu soube que meu pai andou falando aqui aos jovens, começou no sábado, começando em Efésios 4. O que ele disse lá em Efésios 4? Que Deus separou uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e a função dos pastores, dos mestres, qual era? Os outros também, né? Para que o povo aprendesse, para que não fôssemos mais como meninos infantis, imaturos, né? Agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Oséias 4,6 fala, o profeta disse, né? O Senhor disse pela boca do profeta: o meu povo perece por falta de... Meu querido, você tem reparado quantas coisas se tem dito por aí contrárias à palavra de Deus? Então, vocês adoram discutir essas coisas, né? Então, eu não vou ficar falando muito dessas coisas por aqui. Mas essa noção de que Deus existe para me servir, de que, né, eu determino e Deus faz, é como se eu fosse soberano, né? Eu ouvi um louvor, na verdade eu não ouvi o louvor, eu não aguentei o louvor, né? Mas ele falava assim, que quando você chora, Deus não suporta ver a sua lágrima, e Ele vem imediatamente socorrer você, porque Deus não suporta a lágrima do seu filho. Essa é a geração mimimi paparicada. Então, filho tem que chorar de vez em quando, chora, problema seu. Virou louvor lá, e aí o irmãozinho lá, querido de outra igreja, postou lá. Eu fiquei olhando e falei: meu Deus do céu. Você acha que Jó chorou a primeira vez e Jesus já veio logo resolvendo os problemas dele? A gente não sabe quanto tempo durou o sofrimento de Jó, não é pouca coisa não. De onde veio isso agora? Você chora aqui, a lágrima aqui? E o pior é a Mariana, porque a Mariana sabe derramar lágrimas sem estar chorando, porque ela aprendeu isso no teatro. Agora eu quero um favor de Deus, vou inventar uma lágrima aqui, porque Deus não suporta a minha lágrima. O povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. E se tem uma coisa que a igreja precisa ter, é mestre. Bom, todos os casos que estão em Efésios, né? E o Esdras não ensina sozinho. O Esdras não ensina sozinho. Mas existe um acordo entre Esdras e os levitas, o que nós vamos ensinar. E existe um que é o escriba versado, que é o Esdras, que deve ter transmitido aos outros. O ministério de ensino na casa de Deus é fundamental para mim. Não estou me desfazendo dos outros, é porque eu gosto disso, né? Mas é extremamente importante. Segundo, ele não pode ficar na mão de pessoas despreparadas. Se você quer ensinar um dia na casa de Deus, vai estudar. Vou falar de novo. Se um dia você tem intenção de ensinar na casa de Deus, vá estudar. Vá sentar ao pé de um mestre e vá aprender. Vai ver como é que ele faz, vai imitar. Todos que foram formados nessa igreja, todos os que foram formados nessa igreja, viram o modelo e seguiram o modelo. É ou não é? E foram imitar o modelo. Mas uma coisa é certa, é necessário levantá-los. A gente não faz nada sozinho, não. Paulo exortou Timóteo. Como é que ele fala, né, Timóteo? Aquilo que você aprendeu de mim, transmite a homens fiéis, homens capacitados, para que eles possam transmitir a outros também. Paulo reconhecia a importância do ministério de ensino na igreja.
E aí o que aconteceu foi que eles foram explicando para que todo mundo entendesse o que estava sendo lido. E aí vem então a segunda parte do versículo 9. Eles tiveram que dizer para o povo: esse é um dia consagrado a Deus, para de chorar, para de chorar. O povo estava chorando, ouvindo as palavras da lei. E eu estava lendo outra versão que me deixou estupefato. A versão dá a entender que aquelas pessoas em Jerusalém nunca tinham ouvido aquelas palavras. E é bem provável, é muito provável, porque estavam voltando de 70 anos de cativeiro, e talvez elas nunca nem tivessem entendido direito por que foram para o cativeiro. E aí elas voltam, e eles vão lendo na lei, e eles falam: nós erramos nisso, nós erramos naquilo outro. E isso foi quebrantando o coração do povo, e eles começaram a chorar os seus pecados. E eu quero fazer aqui um pequeno parênteses. Ontem à noite houve um musical lá, né? Que veio um servo do Senhor que toca e canta. Ele tem um ministério musical, não sei o nome dele, eu sei que é de Guarulhos. Ele cantou 4, 5 louvores. Depois no final ele cantou um louvor do Kleber Lucas que falava sobre lágrimas. Mas não esse que é você, que Deus atende a sua lágrima, tá? Mas que muitas vezes a nossa lágrima é o primeiro passo para a restauração da vida. Às vezes a gente chora e o choro nos leva à presença do Senhor. E ele terminou esse cântico, passou a palavra ao pastor que ia fazer uma devocional. E o pastor, curioso, ele virou e falou assim: interessante que você separou esse cântico final, porque ele ia falar exatamente sobre isso. Ele pega aquela passagem, eu estava até falando hoje para a Glaucia isso, né? Eu nem me surpreendi, porque eu já cansei tanto de ver isso acontecendo aqui, que para mim não é novidade, né? Mas eles ficaram surpresos com o que estava acontecendo ali. Mas ele pega aquela passagem em que Jesus vai à casa de um fariseu, né? E vem aquela mulher que chora, né? E ele fala, acho que é Simão, mas enfim: você não me deu um beijo, você não lavou os meus pés, etc. Mas essa mulher pecadora não para de regar com as lágrimas os meus pés e chorando sobre mim, né? E aí ele fala: os seus pecados estão perdoados. O povo estava exatamente nesse momento de contrição. Quando eles estavam ouvindo a palavra de Deus, eles falam: é por isso que nós perdemos a casa, é por isso que a cidade foi queimada, é por isso que o templo desabou, é por isso que os nossos pais, talvez os nossos avós, ficaram 70 anos fora, porque nós nem sabíamos a palavra do Senhor. O culto é o lugar onde a gente abre a Bíblia e a gente ensina a Bíblia. Só que a gente não consegue ensinar tudo no púlpito. No culto, nós temos pessoas variadas, temos visitantes, às vezes temos pessoas que nem conhecem Jesus, temos pessoas que aceitaram Jesus semana passada, temos pessoas que já são graduadas e etc. Você não consegue atender a todos no culto. Por isso que a gente dá curso fora, em outros horários. Curso é para isso. Você quer se aprofundar? Talvez não seja no horário do culto, vai ter que ser no outro horário. A gente tem que achar esse horário para ensinar as coisas. Não dá para atender a todo mundo no culto. E às vezes não dá nem para se aprofundar muito no assunto, porque o assunto às vezes é longo e o tempo do culto não é. Mas aquele povo estava ouvindo a palavra e estava se quebrantando. E aí o pastor falava ontem sobre isso. Quem aqui já chorou os seus pecados? Quando o Espírito Santo nos convence que a gente está fazendo uma coisa errada, como é que a gente se comporta? E o pastor falou com muita propriedade ontem. Ele não estava se referindo ao pecado, à prática da ação errada ou à não prática do que era certo, mas o pecado no seu sentido genérico, a frustração do propósito para o que fomos feitos. Pecado, em linhas gerais, é mais do que a inveja que você sentiu.
sentiu. É mais do que a preguiça que impediu que você saísse da cama. É mais do que a gula. É mais do que a impureza do pensamento. O pecado vai além. O pecado é quando Deus tem um propósito e eu não atinjo o propósito para o qual Deus o fez. Esse é o pecado. E eu sou obrigado a me curvar todo dia diante de Deus e falar: Senhor, eu não consigo atingir esse propósito. Eu não tenho essa capacidade. E eu acho que se você for bem honesto, você vai descobrir que você também não tem. E quando o povo se viu confrontado pela palavra, eles se curvam e eles começam a chorar. O povo começa a chorar. Talvez eles nem soubessem, mas ali eles têm a convicção e a consciência das razões do exílio. E eles falam: nós nos afastamos demais do Senhor. E nós precisamos voltar para casa. Mas, não sei se você já sentiu essa tristeza. Eu já senti muitas vezes. Mas essa tristeza é positiva. Eu queria que você visitasse comigo 2 Coríntios capítulo 7. Vou voltar a Neemias, mas esse texto eu queria ler com vocês. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Paulo diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, eu não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Ele não se arrependeu, mas se arrependeu, tá? Bom, enfim. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Olha o versículo 10, olha que chave incrível para a sua vida. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sabia que existe uma tristeza que é segundo Deus e existe uma tristeza que não é segundo Deus? Eu não vou falar da tristeza que não é segundo Deus, eu quero falar daquela que é segundo Deus. A tristeza segundo Deus é quando Deus nos dá a convicção do pecado. Como Pedro, que nega Jesus pela terceira vez, o galo canta, ele olha, Jesus olha para ele, eu imagino que Jesus deve ter dado assim: eu não te falei? O olhar de Jesus deve ter falado tanto que não precisou nem soltar palavra nenhuma. E a palavra de Deus fala que Pedro foi chorar amargamente, ao ponto de quase desistir do ministério. Mas depois ele tem um encontro confrontador com Jesus, e Jesus fala: você me ama? Ele fala: eu te amo, Jesus. Apesar do jeito que eu sou, eu te amo. E Jesus fala: vai cuidar das minhas ovelhas. Vai cuidar das minhas ovelhas. Existe uma tristeza que faz bem. E era essa tristeza que o povo estava sentindo. A tristeza pela convicção do erro, a tristeza pela convicção do desvio, pela convicção de que estava andando no rumo errado. Por que ela é positiva? Porque ela abre o coração para passar a caminhar do jeito certo. Porque ela prepara a mente, o coração e alinha o nosso espírito com o Espírito de Deus para fazer a vontade dele. Então ela é positiva em função dos resultados que vêm dela, a partir dela. E é o que Paulo estava falando para os coríntios. Eu escrevi aquela carta, vocês ficaram muito chocados e contristados com ela, mas foi bom que vocês ficaram contristados, porque olha os resultados que estão acontecendo na vida de vocês a partir daquela tristeza. E era isso que eles estavam falando aqui: não plantieis nem choreis. E então ele fala no final do versículo, ele fala no versículo 10, olha, pode fazer um churrasco aí, carnes gordas, bebidas doces, suco de uva para todo mundo, vai, reparte com quem não tem, banquete, festa. Não tinha comida japonesa aqui, não tinha, certamente não havia isso aqui, e eles falaram assim: este dia é consagrado ao Senhor, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Alegre-se. Se por um lado o Senhor nos deixa contristados quando Ele nos convence do erro,
Por outro lado, Ele nos estende a mão e nos ergue e fala: agora eu vou te colocar onde eu quero, e você vai fazer minha vontade. Amém. Glória a Deus. O culto é para isso. O culto é esse momento em que a gente vem diante do Senhor, o Senhor abre a palavra e fala: eu preciso consertar outra coisa. E o pastor pregava ontem e eu pensava assim: eu preciso chorar mais meus pecados, eu estou chorando pouco. Eu preciso chorar mais. Eu pedi isso a Deus ontem: me ajuda a chorar os meus pecados. Porque o resultado vai ser bom. Então, o povo entendeu as palavras da lei. E aí o povo saiu feliz. Os levitas mandaram calar o povo. Literalmente disseram: cala a boca, engole esse choro aí. Esse é dia santo. Não fique contristado na presença do Senhor. Eventualmente um dia você vai chegar no culto, a palavra do Senhor vai ao seu coração, o Senhor vai te convencer de que alguma coisa você disse, algum comportamento, alguma forma de pensar, você fala: eu tenho caminhado de um jeito diverso, falar para o Senhor, mas o Senhor vai te confrontar e falar: agora, ok, já ouviu, já foi repreendido, levanta a cabeça, vamos para frente. Esse é o caráter do nosso Deus. Deus não vem dar a cajadada para nos deixar no chão. É para corrigir, para levantar. E para continuar a fazer o que estava fazendo. A obra do Senhor. É para isso. Então, às vezes, gente, o ensino da palavra será contundente. Às vezes, a pregação será confrontadora. Mas a reverência do Senhor, como é que ela se manifesta nesse caso? Qual seria a atitude reverente quando vem o pregador e ele confronta o nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar? Qual deveria ser a atitude de reverência? A atitude de reverência é receber a palavra e deixar essa palavra aqui no coração, fazer a obra que Deus quer que ela faça. Só que hoje nós vivemos uma época em que toda vez que nos sentimos confrontados, o que nós fazemos? Nós fazemos igual Davi, né? A gente já vem com a funda e com as pedras no alforje aqui. Só que não é para jogar no Golias, é para jogar em quem está dizendo o que a gente não quer ouvir. E muitas vezes nós ouvimos a confrontação e falamos: está falando por minha causa, né? Está me expondo, né? E aí começa. Essa atitude nunca vai produzir a glória de Deus no final. Nunca. A pregação não é o momento em que nós nos sentamos aqui para ficar avaliando se o pastor está pregando bem ou mal. Não é o momento em que nós estamos aqui para ver se nós concordamos ou não. Isso é discurso político. O político sobe na tribuna e faz o seu discurso, e se eu gostar eu voto nele, se eu não gostar eu voto no outro. A pregação da palavra de Deus não se confunde com isso. A pregação é aquele momento em que a palavra do Senhor é aberta e ela é verdade. Amém? Ela é aberta e ela é verdade. E ponto. E nós nos curvamos dentro da palavra do Senhor. E se ela nos confrontar, ela confrontou. E é por isso que você vê hoje um monte de gente que está fora de igreja, que professa o nome de Deus e fala: não quero saber de igreja não, porque cansou de ser confrontado, mas em nenhum momento pensou em mudar o seu comportamento. Por isso que eu sei que esse tipo de comportamento não produz a glória de Deus, porque ele só divide o corpo. Pior, a pessoa, em vez de ir embora para casa pensando na palavra, ela para ali na porta. Isso se não começar a mandar mensagem para o outro aqui. Você viu o que ele falou? Nem chega em casa, né? Já está tudo aqui. No culto que agrada a Deus, escute isso, no culto que agrada a Deus, a palavra do Senhor não está sendo avaliada. Ninguém vai discutir. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor e acabou. Ela é a palavra do Senhor. Nós é que devemos aprender a segui-la. Pode ser que ela nos entristeça por um tempo, mas no final, e o que importa é o final, é o resultado. O que importa é o resultado. No final vai dar fruto. No final vai dar fruto. E nós vamos colher. E eu queria terminar essa reflexão de Neemias
O versículo 12 fala que o povo foi comer, beber, repartiram comida entre si, fizeram festa, porque eles entenderam as palavras. Se você virar um pouquinho as páginas adiante, sem entrar em detalhes, vocês vão ver que eles, no dia seguinte, eles falam: Esdras, vamos lá, vamos pôr em prática a palavra de Deus. E aí eles já foram logo preparar a festa dos tabernáculos. No capítulo 9 eles fazem uma oração de confissão pelo povo todo. O capítulo é longo, a gente não vai ler isso aqui. No capítulo 10 eles assinam documento se comprometendo a seguir a lei, uma renovação da aliança e assim por diante, né? Mas eu queria fazer algumas reflexões. Você não precisa responder, mas pode se quiser. Primeiro, no culto que você presta a Deus, eu estou fazendo essa pergunta para mim: quanto há de dispersão? Quão disperso eu sou no culto que eu presto a Deus? Quanto do meu culto eu perco com distração? Segundo, que grau de unanimidade existe no culto que eu presto a Deus? Quão envolvido eu estou com o que está acontecendo no culto? Nós estamos adorando, eu estou participando da adoração, nós estamos na Santa Ceia, eu estou sendo junto, nós estamos no momento de intercessão, eu estou orando junto. Começou a mover aqui na frente, será que eu fico lá pelo canto, distraído com outra coisa? Ou eu estou ali no culto, participando do que Deus está fazendo no nosso meio? Eu vou fazer uma outra pergunta mais concludente. Que qualidade? E quando eu falo em qualidade, eu estou me referindo a profundidade e fidelidade. Que qualidade de ensino nós temos ministrado? Essa é uma pergunta que todo mundo que prega, numa extensão aqui, onde quer que seja, deveria se fazer. Que qualidade de ensino nós estamos ministrando? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos aqui estão capacitados a ensinar? Eu estava conversando outro dia com o Vitor, o Edu. Eu achei muito boa aquela conversa ali com a Bíblia. A pista nem estava tão boa, mas a conversa valeu tudo que eu paguei. Desculpa que eu estou me alongando, mas eu quero conversar com vocês essas coisas. No meu último ano, no último semestre em que eu dei aula no Direito, foi um presente que Deus me deu, eu jamais podia me imaginar dando aula no Direito. No último semestre tinha um senhor, um idoso lá. E no primeiro dia de aula, ele virou para mim e falou assim: olha, professor, imagina, ele tinha idade para ser meu pai. Ele virou para mim e falou assim: eu estou pleiteando dispensa da sua matéria, porque eu já tenho um curso, etc e tal. Aí por que eu fui perguntar, né? Eu falei: mas qual é o curso que o senhor fez e tal, né? Então, eu tenho pós-doutorado em linguística. Ana Rosa, eu estava dando aula para um pós-doc em linguística, que era aula de linguagem jurídica. Aí eu olhei para ele e falei: tem uma coisa errada aqui. O senhor que devia dar aula devia sentar e assistir. Como é que é dar aula para um pós-doc em linguística? Eu não tenho nem mestrado. Não tinha a menor condição. Agora você imagina, vamos trazer isso para dentro da igreja. A gente coloca um público aqui de pessoas que já conhecem a Bíblia e tudo. Agora eu tenho você que aceitou Jesus há 6 meses e que te coloca aqui para pregar. Você vai se sentir como eu me sentia, dando aula para pós-doc.
Então, você tem que desejar ensinar a palavra de Deus. Você tem que desejar isso. Porque a minha professora de português já morreu. E hoje quem dá aula sou eu. Mas se Jesus não voltar, um dia eu morro. Algum aluno meu vai dar aula no meu lugar. Você tem que desejar. Mas sabe onde você vai começar? Você vai começar dando aula de 7 passos. Para quem? Para aqueles amigos do Mateus que vão aceitar Jesus. Amém. Não sou eu que vou dar aula para eles. Eu não vou dar aula para eles. Porque se eu fizer isso, embora eu possa fazer, eu vou tirar de você a oportunidade de aprender alguma coisa. E eu não vou tirar essa oportunidade sua. Ela é sua. Ela é sua. Eu não vou dar esse curso. Alguém tem que saber dar o curso dos princípios elementares. Eu não posso mais dar esse curso. Fiz 10 vezes, 12, mas eu não posso mais fazer. Não é porque eu não sei, não é porque eu não gosto. É porque eu tenho que trazer comida aqui. Mas alguém tem que dar comida aqui. E é por isso que eu vou te perguntar. Você não precisa me responder, mas você pode. Quantos gostariam de ser treinados? Eu vou perguntar de novo. Quantos gostariam de ser treinados para ensinar? Eu ouvi alguns de vocês pregando nas extensões e tudo. Eu vejo potencial. Eu converso com a Alice e falo, meu, fulano, beltrano, ciclano. Eu vejo potencial para ensinar. Mas você está disposto a andar atrás? Tem que ir atrás. Nós vamos ter que achar um horário. Nós vamos ter que achar um horário, um outro momento, para treinar esse pessoal para fazer essas coisas. Mas é uma bênção. Mas é uma bênção. Quero fazer mais uma pergunta. Última. Como é que nós temos reagido à palavra que é pregada? Especialmente quando ela nos confronta. É muito legal quando a gente senta aqui e a palavra confirma tudo que a gente está fazendo. E quando ela confronta? Às vezes o Senhor vai confrontar a gente. Como é que a gente reage? A gente tem um espírito dócil e entende que Jesus está fortalecendo no interior, está falando comigo, a gente fala, o pastor me detesta aqui, ele quer me responder, esse é latindo aí. Essa data de Neemias, capítulo 8, foi memorável. Marcou uma mudança. E eu estava lendo um comentário que diz que por causa disso é que surgiu o judaísmo, que foi o judaísmo praticado no tempo de Jesus. Eu não estou falando que eles fizeram tudo certo. Jesus mesmo, quando veio, combateu aquele judaísmo. Mas, se você observar de uma outra forma, foi o momento em que eles na cabeça eles se alinharam com Deus e falaram, nós vamos servir a Deus e nós vamos estabelecer aqui. Porque a palavra de Deus confrontou os corações de cada pessoa. E os resultados vêm depois. Reverência, unidade e um coração aberto para receber a palavra de Deus. Um ensino coerente e forte. Não existe igreja forte sem ensino forte. Não existe igreja forte sem ensino forte. E sem mover de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje eu estou falando das Escrituras. Meu pai tem ministrado sobre o poder de Deus. Nós estamos no equilíbrio. Amém. Nós estamos no equilíbrio, nós estamos no rumo certo. E os resultados, ele comentou aqui, estão vindo para confirmar. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Louvar o Senhor porque o Senhor nos ama. Mesmo quando o Senhor nos confronta com a palavra, nós percebemos que andamos longe do Senhor. Nós reconhecemos o teu cuidado, o teu carinho, a
a tua preocupação conosco. Nós queremos alcançar o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, no plano individual e no plano coletivo. Eu oro individualmente agora pelos meus irmãos nesse lugar. O Senhor levante aqueles aqui que vão aprender a palavra do Senhor, que vão transmitir esse legado aos outros. Levante mestres aqui, Senhor. Levante pastores. Levante, Senhor, profetas. E levante aqui, Senhor, evangelistas. Levante os teus servos aqui, Senhor. Levante mesmo a fazer a tua obra. E ao mesmo tempo, Senhor, ao mesmo tempo, eu peço que o Senhor levante aqui um grupo coeso em torno do Senhor Jesus. E quando a tua palavra for aberta neste lugar aqui, e que o Senhor nos dê a graça de pregarmos somente a tua palavra. Amém. Que quando ela for aberta, nós temos consciência de que o Senhor está falando conosco e temos a reverência devida àquele que criou todas as coisas, que é dono de todas as coisas. E quando o Senhor fala, a gente tem que ouvir. Eu louvo o Senhor por cada irmão meu que veio aqui hoje. E em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe ricamente, ricamente. Em nome de Jesus. Amém.